Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Ao perguntarem como, eu lhes responderei. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, para sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Shalom! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, sempre fortalecido na palavra do Senhor. Gente, aqui hoje está um frio. Aqui em São Paulo, o frio não é fácil. E o que é que acontece? Eu tenho que gravar cedo. Por quê? Porque aqui do meu lado tem uma construção, estão construindo, na frente estão construindo. Então, é muita zoada, não dá para gravar mais tarde. A partir de 7h30, 8 horas é muita zoada aqui dentro. Então, eu não tenho como gravar mais tarde, né? E eu vou te contar, tá frio, viu? Tô toda empacotada aqui. Aqui eu tô na garagem, né? E aí é muito frio aqui. E eu tô aqui toda empacotada, né? Mas eu gosto do frio, né? É gostoso dormir no frio, né? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto, né? Que o tema é, né? O que deu certo para mim, o que deu certo para mim pode não dar certo para você. Eu quero que vocês prestem muita atenção a isso, porque isso é muito sério, é muito importante. Nem tudo que dá certo para uma pessoa dá certo para outra, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho dito aqui, né, no meu canal, que eu fiz a igreja na minha casa. Isso, gente, começou na pandemia. Na pandemia, eu comecei a me reunir em minha casa todos os dias com meus familiares para a gente ler as escrituras. Todos os dias eu me reunia com eles para a gente ler as escrituras. E aí, né, teve aquele período todo, se eu não me engano, acho que foi 2 anos, né? Tenho bem certeza, mas acho que foi 2 anos. Então, depois que a pandemia passou, então nós resolvemos continuar na nossa casa e, como eu já falei, né, fazer o serviço de adoração todos os sábados na nossa casa. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nunca, nunca, nunca vocês façam uma coisa porque o outro fez. Isso é errado, entendeu? Muito errado. Então, o que é que acontece? Tem uma coisa que eu falo aqui, né, no meu canal, que eu faço, aí sim, isso aí eu faço e se vocês fizerem, nunca vai dar errado. Vou repetir, eu faço aqui, né, e falo para vocês, e se vocês fizerem, nunca vai dar errado, que é vocês estudarem a Bíblia todos os dias. Todos os dias estudarem a Bíblia, né? Isso aí eu sei que nunca vai dar errado na vida de vocês. Independente da igreja que você frequenta. Vocês estudarem a Bíblia todos os dias. Por quê? Porque foi assim que eu fiz e deu certo, está dando certo para mim. E eu estou amando isso, né, de ter igreja na minha casa. Mas eu comecei lendo a Bíblia todos os dias lá na pandemia e estou até hoje, né, lendo todos os dias e aos sábados a gente tem uma aula. Então foi assim que eu fiz e que deu certo para mim. Agora, se vocês disserem, eu vou fazer da minha casa igreja porque a Ana fez, porque isso aí é outra história, é outra história. Para vocês saberem qual é o plano de Deus na vida de vocês, isso que eu falo aqui é importante, que é vocês, né, estudarem a Bíblia todos os dias e procurar, né, ouvir o Senhor. E aí Ele que vai conduzir a vida de vocês. Ele tem os planos para a minha vida é um e os planos para a vida de vocês é outro. Porque a necessidade da minha família é uma e a necessidade da família de vocês é outra.
Então, vocês têm que seguir as orientações do Senhor. É Ele que vai orientar vocês no que vocês devem fazer, né? Nunca siga, fulano fez, eu vou fazer, deu certo para ele, vai dar certo para mim. Não é assim. É Deus quem vai determinar o que é melhor para você. E Ele que vai te orientando todos os dias e te dando sabedoria todos os dias para que você possa trilhar o caminho que Ele tem preparado para você. Que, como eu já falei, é diferente do meu, cada um, o seu tem um plano diferente, né? E eu quero dar uma dica para vocês de leitura da Escritura, que ajuda muito vocês a entender a Bíblia, compreender, né? E se aproximar bastante de Deus, para saber qual é o plano que Ele tem para você. E a dica que eu quero dar é o seguinte, você pega, eu faço assim, por exemplo, né? Você pega um tópico, um título, por exemplo, você quer saber que promessas Deus tem para mim, quais as promessas que Deus tem para mim. Aí o que é que você faz? Você vai no Google e bota assim, ó, promessas de Deus, escrituras, promessas sobre promessas de Deus. Aí vai aparecer um monte de escritura que vai estar falando das promessas de Deus. Aí você, o que é que você faz? Você estuda durante toda a semana, cada dia você pega 2 capítulos e tudo, e vai estudando. Todos os dias você estuda sobre aquele assunto. Independente disso, você pode estudar de manhã sobre aquele assunto e à noite você pega a Bíblia e começa a ler do início, todos os dias um capítulo, é assim que a gente faz aqui. Todos os dias um capítulo, do início ao fim. É uma dica que eu estou dando, né? Se vocês quiserem fazer, porque essa questão de vocês saberem quais as promessas de Deus para mim, porque o que está na Bíblia, que Deus promete, é para todos os seus filhos aqui na Terra. Então, é para você também. Aí, vamos supor, na outra semana, você bota outro título assim, eu quero saber sobre o sábado. Aí você bota lá no Google, né? Escrituras sobre o sábado, vai ser um monte. Aí você vai estudar aquelas escrituras durante a semana, né? Aí depois você bota outro tema, tem vários temas, né? Fidelidade, escritura sobre fidelidade. Aí você coloca, aparece mesmo de escritura, tudo referente à fidelidade. Aí você, então, são vários temas. Você pensa o que é que você quer aprender cada dia mais, porque você aprendendo dessa forma, né? Você fortalece o seu espírito cada dia mais, né? Porque são assuntos necessários para que você possa realmente se aproximar de Deus, começar a praticar, né? Começar a fazer aquilo que você aprendeu, a importância da oração e vários temas, né? Aí você começa a fazer aquilo, aprender, seu espírito vai se fortalecendo cada dia mais, se aproximando de Deus. E aí você vai ouvir as orientações claras do Senhor para a sua vida, entendeu? Para a sua vida. Porque, então, quando você faz isso, que você começa a estudar realmente as Escrituras, você e a palavra de Deus. Se na igreja que você está tem ensinamento que vem direcionado diretamente, por exemplo, tem igreja que eles mandam, né, os estudos já com explicação, o tema, explicação e tudo. Pode estudar também, mas esse estudo aqui é particular entre você e Deus. Porque você fazendo isso, tua mente vai se abrindo de tal forma que você vai enxergar os erros e os acertos. Os erros e os acertos. Então, aquele estudo que vem da igreja, você vai estudar e se tiver alguma coisa errada, você vai identificar, né? E se tiver tudo certo, você vai identificar por quê? Porque você tem um estudo particular com Deus. Tem uma pessoa que frequenta aqui comigo, né? Que ela fala assim, outro dia ela falou assim, gente, eu não entendia nada da Bíblia, nada. Eu li a Bíblia, mas eu não conseguia entender nada. Então, no começo é assim, você vai ler, você não vai entender nada, mas quando você começar a ler os tópicos, assim, né, as promessas, a importância disso, a importância daquilo, aí tua mente vai se abrindo e você vai entender a Bíblia muito bem, você vai entender muito bem a Bíblia, né? Aí, um dia você pode ler sobre obras da carne, obras do Espírito Santo, você vai botar no Google que vai aparecer as escrituras referentes, né? Então, o que é que vai acontecer? Você começa a fazer isso, né? Você está trazendo Deus para dentro do seu lar.
Gente, não tem como você trazer Deus para dentro do seu lar que não seja com a Bíblia. Presta atenção nisso, entendeu? Com a Bíblia. E aí você vai trazer, se relacionar com Deus dentro do seu lar. Se você é uma prostituta, Deus vai te levar para a santidade. Lembra que ele fez lá com Raabe? Eu já falei sobre isso, né? Se você é uma pessoa desonesta, ele vai te trazer para a honestidade, né? Se você é um assassino, ele vai te trazer para a santidade. Paulo matava os cristãos. E olha o que Deus fez na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, né? Então, a tua vida vai mudar. Você vai adquirir mais conhecimento, mais entendimento da palavra, principalmente estudando assim sobre os tópicos, né? Aí você vai começar a entender. Então, não tem como você conhecer qual o plano que Deus tem para a tua vida se você não estudar a Bíblia. Não tem. Não tem outro livro que revele para você quais os planos que Deus tem para a tua vida, que não seja a Bíblia, né? Então, é importante que você não só tenha a Bíblia na sua casa, mas que você estude, que você busque o conhecimento, o entendimento, né? Como eu já falei, os planos de Deus para um é de um jeito e para outro é de outro jeito. Eu quero até falar aqui uma história para vocês, como isso é perigoso, vocês seguirem o que o outro está fazendo. Claro que, vamos supor assim, no futuro você está estudando bastante, né? E ali, não pense que isso é de um dia para o outro não, viu gente? Vocês vão estudando a Bíblia cada dia, e aí quando passar um ano que você olhar para trás, você vai ver quanta coisa Deus já fez na tua vida. Mas se você começa a estudar hoje, amanhã você já quer ter uma vida toda transformada, isso não vai acontecer. Isso é passo a passo. É você confiar em Deus. Olha quantos anos Jó passou sofrendo e ali, ó, segurando a mão de Deus. E olha o que Deus fez na vida de Jó. Olha quantos anos José passou sofrendo, né? Foi vendido como escravo, foi preso inocentemente, mas olha o que Deus fez na vida dele, né? Então, independente do que aconteça, você não para de ler a Bíblia, não para de estudar. E vai buscando mais e mais assuntos e procurando estudar sobre aqueles assuntos. É uma forma muito eficiente de você começar a se fortalecer espiritualmente e aprender os assuntos da Bíblia. Então, quando você começar nessa caminhada com Deus, de ler a Bíblia, você não para, você continua, entendeu? E é assim, independente da aula que venha para você, da sua igreja, você deve buscar um estudo pessoal com Deus, como eu já dei a dica aí para vocês, né? Um estudo pessoal com Deus. Então, eu quero dar um exemplo, né, do perigo da pessoa fazer uma coisa porque o outro fez e deu certo e para mim vai dar certo. É um perigo isso, sabe por quê? Porque assim, eu tenho um exemplo muito claro na minha família. Meu avô, há uns 100 anos atrás, né? Meu avô morava em Sergipe. Há uns 100 anos atrás, gente, você para sair de um estado para outro era dias e dias e dias. Não era como hoje que você pega aqui, né? Às vezes você está em outro estado em 1 hora de avião, com 2 horas, né, de carro, 5, 6 horas, 10 horas. Não, antigamente era dias e dias viajando. Aí o que aconteceu? Meu avô foi lá no sul da Bahia e viu os parentes dele, todos prósperos, com suas fazendas e tudo, e ele lá em Sergipe, ele tinha a fazenda dele, ele tinha casa na cidade, e ele trabalhava no setor público. Olha bem, que história. Tinha tudo isso, casa na cidade, fazenda e trabalhar no setor público. E ele foi lá visitar os parentes e viu os parentes lá tudo também com suas fazendas e tudo, né? E um chegou até a falar, olha, se você quiser vir para cá, a gente te dá uma força aqui. Aí ele retornou. Quando ele retornou, teve um problema desagradável na família dele, relacionado a ele, né? Então, o que ele fez? Ele disse, vamos embora, né? Vou lá para o sul da Bahia, e lá vou ser feliz, e lá vou ser próximo. E aí minha avó não queria, minha avó foi chorando o tempo todo, porque ela não queria. E o que aconteceu, gente? Quando ele chegou lá, aquele que disse que ia ajudar ele, e ele vendeu tudo rápido, fazenda, casa, largou emprego,
Minha mãe disse que até na hora de sair lá, a professora dela, que minha mãe era uma aluna muito aplicada, muito inteligente, e minha mãe falou para ele, oh, deixa a Maria, porque aqui ela vai se desenvolver. E lá, para onde ele foi, não tinha escola. Minha mãe sabia muito mais do que a professora. Era um lugarzinho pequenininho, e até hoje esse lugar não desenvolveu. É bem pequenininho mesmo. Meus filhos falaram, quando minha mãe estava lá, ia visitar, meus filhos falavam assim, isso aqui é o final do mundo. É o fim do mundo. Por quê? Porque o ônibus chega nesse lugar e não tem mais para onde andar. Ali ele para e volta, né? E é bem pequeno o lugar. Então é isso, né? Então nunca. Aí, quando meu avô chegou lá nesse lugar, meu avô quase morre, quase, por pouco ele não morreu, e nunca se desenvolveu, gente. O que ele conseguiu lá, um açouguezinho pequenininho, o lugar é bem pequenininho mesmo, é tipo assim, umas 3 ruas e acaba o lugar. Um açouguezinho e uma casinha. Foi o que ele conseguiu lá. Nada de fazenda, que ao contrário, ele chegou lá, aquele que prometeu que ajudaria ele para comprar uma fazenda, ele botou, foi ele para trabalhar lá como um empregado, né? Como empregado. Porque ele vendeu tudo muito barato lá onde ele estava, e quando ele chegou, ele estava com pouco dinheiro, não dava para comprar uma fazenda. E aí foi isso que aconteceu, né? Por quê? Porque ele viu que deu certo para o outro e ele achou que ia dar certo para ele. E com certeza os planos de Deus não era aquele para ele, porque se fosse, ele teria se desenvolvido lá. Com certeza, eu não tenho dúvida que quando Deus manda você para um lugar, você vai se desenvolver naquele lugar. Então fica aí a dica, né? Não faça uma coisa porque deu certo para o outro e vai dar certo. Ah, deu certo para a Ana, deu certo para dar. Não, você tem que buscar, orar a Deus, buscar Deus para que Deus te oriente. É assim que você deve fazer, né? Estudar a Bíblia e você vai ver qual o plano que Deus tem para a tua vida. Né? Aí sim, aí você pode seguir sem medo de errar, porque Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que você vai se dar mal. Jamais Ele vai fazer isso. Então, o que é que eu quero dizer? Né? Para mim, isso aqui está dando muito certo e eu pretendo continuar assim, porque o que está dando certo a gente não deve mexer, né? Não é como você disse, vai em frente, não olha nem para a esquerda nem para a direita, é adiante. Né? E é isso que a gente tem que fazer. Deu certo para mim, eu fiquei feliz, interessante, gente, que depois que eu fiz isso aqui, que eu estou, né, nessa caminhada aqui, da igreja no meu lar, eu conheci uma outra família. Agora tem o quê? Uns 3 anos eu conheci uma outra família que fez a mesma coisa e é a coisa mais linda. Mas eu não me espelhei nela, né? Eu vim lendo desde a pandemia e nem conhecia, agora que eu vim conhecer. E essa família, gente, é a coisa mais linda, é um exemplo de santos dos últimos dias. É essa família. Ó, essa família, eu vou dar o link para vocês, só que eu vou ler letra por letra, porque ela é inglês, eles são americanos, e eu não sei. Tem uma professora de inglês na minha casa, que minha filha já foi professora de inglês, fala muito bem, e eu tenho que sentar para aprender, né? Eu posso aprender com ele. Mas eu não sei dizer assim o nome, mas eu vou citar letra por letra, se vocês quiserem entrar lá no canal deles. Eles passaram por umas 20 igrejas, não se adaptaram e resolveram fazer o seu ministério em seu lar. Mas é algo extraordinário, é lindo. Eu amo ficar assistindo aquela família. Eles fizeram um ministério de louvor, e pai, mãe e filhos. Se é coisa. E a maneira como eles educam os filhos dele é exatamente o que Deus fala. Ensina a criança no caminho que deve andar. É a coisa mais linda, né? E o ministério deles é no lar. Só que eles fizeram ministério de louvor. É por isso que eu digo, para uma é de um jeito, para outra é de outro, né? Eles no YouTube, eles têm um ministério de louvor. A família inteira, pai, mãe e filhos, né? Já no meu caso é outro, né? Mas eu quero passar esse link para vocês. Se vocês quiserem conhecer essa família, é um exemplo de família santo dos últimos dias, que são santos dos últimos dias. Ali sim, a vida deles revela isso. A vida deles revela que eles são santos dos últimos dias.
Ó, é assim, para vocês que querem, né, entrar no canal deles. Então, vocês escrevem aí, Sounds, Sounds. Aí dá um espaço. Depois, Like, Like, é o I, é a mesma coisa, né? Like, dá outro espaço. Reign, Reign. Esse, vocês colocarem esse nome, como eu falei aqui, como eu falei aqui para vocês, vocês vão entrar no canal dele, vocês vão ver que coisa linda. Gente, é uma família que eu admiro demais. Se eu fosse formar uma família hoje, eu formaria, eu me inspiraria nessa família. Porque ali a gente pode dizer, é santo dos últimos dias, né? Eu acho interessante que Cristo levanta, né, uma família e mostra para todos, né, que querem. É claro que cada um, não é que você vai fazer ministério de louvor. Não, isso Cristo deu para eles, né? Para você já pode ser mais assim, a forma como eles educam os filhos no lar. Aí isso sim é exemplo que vocês podem pegar. É como aqui no meu canal. Isso que eu estou falando para vocês, né? Que deu certo para mim e dá para vocês, não tenham dúvida disso, é esse estudo da Bíblia todos os dias no lar. Em família, se puder, né? Se puder, reúne a família e faz isso em família, né? Mas se você não pode, porque um não quer, outro não quer ler, você faz sozinha, vai dando teu exemplo, canta louvor, faz oração na hora da reunião, canta um louvor, faz uma oração e lê a escritura. Aqui a gente faz assim, canta um louvor, faz oração, lê a escritura e no final a gente encerra com outra oração. Isso durante a semana, né? Aí eu já falei que no sábado é diferente. Então, esse exemplo eu acho lindo dessa família. E eles passaram por umas 20 igrejas, mas não se adaptaram e resolveram fazer no seu lar. E se vocês não vão acreditar no que eu vou falar. Por isso que eu digo que Deus pega prostituta e transforma em santo. Assassino em santo, como foi o caso de Paulo. E esse rapaz, o esposo dessa mulher, dessa família, vocês não vão acreditar quando vocês assistirem, mas ele era drogado, se drogava, andava a jogar, a vida dele era terrível. Mas olha como Deus transformou a vida deles, né? Lindamente. Eu fico encantada com aquela família. Se vocês assistirem, vocês vão concordar comigo, que eles são santos dos últimos dias, né? Então é isso, gente. Essa mensagem de hoje é para isso, né? Para alertar vocês. Fulano fez, está dando certo, eu vou fazer. Não. O que você tem que fazer que está dando certo para mim, dá para vocês, é estudar a escritura como eu estou falando. Aí é Deus que vai mostrando o que você deve fazer. Se você deve sair da sua igreja, Ele vai mostrar. Se não, você vai ficar. Se Deus vai mudar você para outro estado, Ele vai mudar. Ele vai direcionar a tua família. Eu não tenho dúvida disso. Isso deu certo para mim, de estudar a escritura, e Deus está mudando a minha vida. Mas o mesmo pode acontecer com vocês, se vocês estudarem a Bíblia, né? Não tem como vocês se darem bem se vocês não estudarem a Bíblia. Então, é a condição, né? Tem a condição para que Deus possa transformar a vida de vocês é essa. Estudar e guardar os mandamentos. E Ele, como Ele diz, né? Já falei umas 3 vezes, eu bato a porta, se vocês abrirem, eu cearei com vocês. E é lindo, né? Então, gente, a dica é essa que eu deixo, viu? Tenham cuidado, não vai ficar assim, cabeça de A, de B, de C, não. Vai pela Bíblia e pelo Espírito Santo, que Deus vai mudar completamente a vida de vocês. Tá bom? E eu vou ficar aqui com o meu friozinho, agora eu vou me deitar, que agora deve ser o quê? Quase 6 horas já, né? Daqui a pouco o povo chega aí para trabalhar e vai ser uma zoada e tanto. E eu fico aqui e torcendo para que vocês realmente, né, busquem se desenvolver aqui e confiar na palavra de Deus e ficar firme. Começou a estudar, está acontecendo isso. Não, é Deus agindo na tua vida. Vai, continua lendo, não para, não para. Eu já vou fazer acho que 6 anos agora, que eu estou nessa vida diariamente. Não paro, porque Deus está transformando a minha vida
E eu estou amando, né? Amando. E o que eu quero de bom para mim, eu quero de bom para vocês também, né? É tão bom a gente ver as pessoas com suas vidas edificadas, né? É tão lindo isso, né? A gente saber que as pessoas estão se edificando e que a gente pode inspirar o outro, né? A fazer o certo, né? A fazer o certo é confiar em Deus e na palavra de Deus. Como eu vejo essa família agora, lindamente, linda, a coisa mais linda do mundo. E eu deixo esse vídeo, né, desejando uma semana maravilhosa para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.